poderosa palavra de Deus. Ezequiel capítulo de número 37. E veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale de ossos secos. Você vai perceber que Ezequiel foi conduzido pelo Senhor. Ele veio no meio de 11.000 judeus que veio exilados na segunda leva, que Nabucodonosor trouxe de Jerusalém para a Babilônia. Ezequiel era filho de Buzi. Ele veio da linhagem sacerdotal dos Zadoqueus. Ele deveria ser um sacerdote. Mas você vai ver muito a expressão em todos os seus manuscritos. A mão do Senhor veio sobre mim. A primeira lição que eu aprendo é que quem tem a mão de Deus sobre a sua vida não faz o que quer, não toma a direção que quer, não conduz a tua vida baseado no que quer. Quem tem a mão de Deus sobre a sua vida tem propósitos, e quem tem propósito precisa confiar. Deus disse a Ezequiel, pela sua mão, que ele deveria ser profeta. Ele estudou, se dedicou para ser sacerdote, mas o projeto de Deus para a vida dele é que ele fosse um profeta. Talvez as coisas não estão fluindo para você diante de uma dedicação, diante de uma escolha, diante de todo o seu sacrifício, você está se sentindo frustrado, porque as coisas não estão fluindo. E a palavra de Deus para você é: a mão do Senhor veio sobre você. Deus está dizendo que tudo o que você está fazendo serviu para que você pudesse crescer, mas quem vai concluir o propósito é a mão do Senhor. A mão do Senhor veio sobre mim, disse Ezequiel. Ele me tornou um profeta. Eu me dediquei para ser um sacerdote, mas ele me fez um profeta. Deus quer que você saiba que você vai viver o que Ele quer que você viva. Você é e faz parte de um propósito, de um plano divino. A mão do Senhor veio sobre mim e o Senhor me levou em espírito, porque quem tem a mão de Deus sobre a vida é guiado pelo Espírito. Jesus Cristo disse isso a Nicodemos. Quem nasceu do Espírito é Espírito. E assim como você não sabe de onde vem o vento e nem para onde ele vai, você só pode ouvir a sua voz, assim é quem é guiado pelo Espírito. A mão do Senhor veio sobre mim e o Senhor me levou em espírito no meio, no centro. O propósito de Deus não é fazer o que eu quero. O projeto de Deus para nossas vidas não é fazer o que eu almejo. O projeto de Deus é fazer aquilo que Ele projetou. Ele mesmo disse, através de Jeremias: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia! Então vireis e orareis a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me invocar de todo o vosso coração. Sabe o que Deus está dizendo? É que o que Ele tem para você está te atraindo ao centro da sua vontade. Pelo menos duas coisas Deus queria mostrar a Ezequiel. Primeiro, Deus queria que ele visse a dimensão da crise, porque vale representa a crise. Vale fala de momento de crise que enfrentamos e Deus quer que você veja a dimensão. Qual é a dimensão da crise? Muito numerosos. É dificultoso. É simplesmente sem condições de resolver. Não tem resposta. Não tem uma luz no fim do túnel, não tem como resolver essa questão. Essa é a dimensão da crise. E a segunda coisa que Deus queria mostrar a Ezequiel era a gravidade do vale, a gravidade da crise. Como é a gravidade? Sequíssimos, sem esperança, sem possibilidade de vida. Aleluia! É quando você vê a gravidade, é quando você vê a dimensão, é que então Deus te falará. Pode reviver esses ossos, ó filho do homem? Tu o sabes. Quando nós somos dependentes de Deus, nós sabemos
que não existe causa perdida para Deus. Que se Ele fizer, Ele é Deus. E que se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas se Deus está te permitindo ver a dimensão da situação, e se Deus está te permitindo ver a gravidade, é porque Ele tem uma palavra para ser liberada. E Ele quer usar você como resposta. Ele quer usar você como solução de toda essa circunstância. E para isso, nós precisamos ser dependentes de Deus. Para isso, nós precisamos ter visão ampla. Para isso, nós precisamos ser perceptíveis. Precisamos ter percepção para ouvir a voz de Deus. A dependência vai fazer com que você viva o milagre de Deus. Não, você precisa dos homens, mas você só pode depender unicamente de Deus. Quem depende de Deus não fica enganado, não fica confundido, não será envergonhado. Você precisa ter visão ampla, ver além. Nós não podemos ver o que todo mundo está vendo, nós temos que ver diferente, nós temos que enxergar além. Lembra de Josué na frente das muralhas? O que você está vendo, Josué? Dias acampado de frente para a muralha. Vamos dar a volta, vamos dar um jeito. Eu não estou vendo muralha. Eu estou vendo eu do outro lado cantando o hino da vitória. Assim tem que ser a nossa visão. Nós temos que enxergar além. Essa circunstância não é ponto final para você que depende de Deus. Então amplie a sua visão. Você e eu precisamos ter percepção, porque a voz de Deus vai falar com você. E quando a voz de Deus falar, Ele vai nos dar uma direção. No meio de toda essa gravidade, de toda essa dimensão desastrosa, a voz de Deus vai se manifestar. Fica atento, porque Deus vai falar contigo. Deus vai te dar a direção. Deus vai te dar o caminho. Deus vai abrir a porta de escape. Fica preparado. Não duvide e não se perca. Fique ligado. Dependa de Deus. Tenha visão ampla e seja perceptível a voz de Deus. Tenha percepção.